Valeu, pessoal. O Flamengo de olho nas contratações para a temporada 2024. Gustavo Scarpa é um grande alvo, sim, para a diretoria rubro-negra, que já tinha procurado o staff do jogador no meio de 2023. Na ocasião, Scarpa preferiu continuar na Europa, saiu do Nottingham Forest da Inglaterra para o Olympiacos da Grécia, onde está emprestado neste momento. Não teve grandes chances nas duas equipes europeias, mas neste momento vê até com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, como revelou o site espn.com.br, está um pouco à frente da situação, mas o Flamengo quer apresentar um projeto esportivo a Scarpa. Ele pode competir em várias frentes aqui do futebol brasileiro. O Flamengo sempre está disputando campeonatos, teria um elenco também muito forte, além do técnico Tite, que gosta demais do futebol do Scarpa. Então a diretoria mantém contatos com o staff do jogador para apresentar uma proposta ao Nottingham Forest. Além de La Cruz, situação mais resolvida, falta o pagamento da multa à vista de 16 milhões de dólares ao River Plate, 78 milhões de reais. Flamengo de olho também em Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino. A situação vai caminhando, vai avançando e as partes chegando aí próximas de um acordo, questão financeira. Red Bull Bragantino querendo um pouco mais de 6 milhões de euros. O Flamengo ofereceu abaixo disso, mas vão se encaminhando para um acordo, um meio termo, e o Léo Ortiz faz força também para a transferência. Então, nos próximos dias, podemos ter novidades. Desce a tela para o Léo Ortiz, os números do jogador e o ranking na temporada do Red Bull Bragantino, tá? Então, em termos de jogos, não necessariamente foi o jogador que mais atuou, mas ele tem números importantes aí num top 3 do Red Bull Bragantino. Ações com bola por jogo, passes completos por jogo, passes verticais por jogo, então esses dois tópicos aí ele lidera. Duelos aéreos vencidos, rebatidas por jogo, interceptações por jogo. Tem números aí interessantes dentro do elenco do Red Bull Bragantino. E eu acho que além, quer dizer, não mais importante, mas que colabora muito, é a vontade do jogador de atuar no Flamengo, muito, né, Zupac? Muito, muito. E existem muitos motivos que levam a esse encontro acontecer. A qualidade do Léo Ortiz pura e simples, o interesse dele em jogar no Flamengo. O Tite, que já convocou. Esse é um ponto. O Tite está se cercando de jogadores que ele gosta e confia, né? E dá para entender porque ele gosta do Léo Ortiz. Pois é, a gente viu aí. É só o perfil, né? O tipo de coisa que ele faz nas funções, né? Na posição que ele joga. Então, o Tite está agora vivendo no Flamengo o mais próximo possível, ainda que não seja próximo... da seleção. ...do que ele tinha na seleção. Porque o Flamengo é o clube do Brasil que mais permite ao técnico falar quero aquele, e você vai e busca aquele. Igual o técnico de seleção que convoca quem ele quer. Claro que não é exatamente assim, mas é o que mais se aproxima. E a gente olha para o panorama do Flamengo, o Rodrigo Caio foi embora... O Davi Luiz está numa reta final de carreira. O Pablo é um jogador que não aconteceu no Flamengo, é um jogador mais de força do que propriamente de técnica. O Flamengo tem hoje o Fabrício Bruno, que veio também do Red Bull Bragantino, que fez uma temporada muito boa, acho que dos mais regulares. Se a gente tirar os brilhos do Arrascaeta, a genialidade do Arrascaeta, talvez o Fabrício Bruno tenha sido dos melhores jogadores que o Flamengo teve em toda a temporada. E o Léo Pereira, que é um jogador de altos e baixos, mas é um bom jogador também. Acho que o Léo Ortiz se integraria muito bem com esses dois zagueiros para brigar definitivamente por uma vaga. É um atleta que o Tite gosta bastante, então acho que faz muito sentido, é jovem, tem potencial de revenda ainda no futuro. Então, se o Flamengo conseguir alinhar essa contratação, acho que traz um cara que faz muito sentido para esse projeto. Léo Ortiz no Flamengo... Você já deu a sua pincelada. E é curioso, o Flamengo já apostou em alguns zagueiros e foram raros aqueles que chegaram e de cara causaram impacto. Alguns levaram um tempo e causaram impacto depois de um tempo. O Léo Ortiz, nesse contexto, para você, chega para ser titular ou tem uma fila aí para ele disputar? No elenco do Flamengo, pela qualidade, né, pela profundidade, pela reunião de jogadores tecnicamente muito acima, é difícil você falar... Não são muitos os jogadores sobre os quais você falaria chega e é titular e acabou, né? Porque há uma competitividade normal dentro do elenco, principalmente nesse período agora de transição em que as coisas estão mudando, os jogadores estão estão cumprindo o seu ciclo, né? Mas eu acho que, como é tão fácil entender por que o Tite, primeiro, gosta do Léo Ortiz, segundo, convocou o Léo Ortiz,
Terceiro, pediu a contratação do Léo Ortiz pelo que ele trabalha com bola, na saída de bola e como ele pode iniciar movimentos. Então é muito evidente porque o Tite gosta dele. Na tela, desculpa te interromper, era exatamente isso, Passes né? verticais. Passes verticais e passes... Exato. Ali, uma coisa desse tipo, né? De iniciando então, jogadas. O envolvimento dele num tipo de saída que é ataque, mesmo que esteja ainda longe do gol, por causa, né, do efeito dominó com o qual um treinador pretende levar o seu time da defesa para o ataque. Então eu acho que ele chega com um cartaz tremendo, porque o treinador o pediu, o treinador gosta dele, o treinador vai querer sentir esse efeito dentro do time. Agora, o nome também do mercado da bola, a gente sempre tem nomes ali que ficam na questão da novela ali, né? Começa a virar meio que um leilão, agora o nome da vez é o Gustavo Scarpa. Não é todo mundo que é que nem o Palmeiras, né? Que anuncia sem ninguém especular. Absolutamente do nada, né? Que não gosta desse tipo de coisa. Porque o Scarpa foi já associado ao Atlético. Quando começou a virar um certo leilão, o próprio Rodrigo Caetano falou um pouco sobre isso agora numa entrevista coletiva que teve do Atlético, desse cuidado de não entrar em leilões do mercado, de que aí um quer, o outro quer, o outro também tem interesse. O Flamengo chegou a entrar na jogada, o Inter também demonstrou interesse. E é claro que Atlético e Flamengo, eles acabam sendo mais atrativos em termos de competitividade. Um certo momento era que o Scarpa tinha gostado da ideia do Flamengo. Agora, parece que a coisa começa a voltar para o lado do Atlético. Tem o quê também da rivalidade e respeito com o Palmeiras? Não sei se teria isso, não. Acho que existem motivos que podem fazer o Scarpa olhar para um lado ou olhar para o outro. Tamanho do projeto, time mais forte, possibilidade maior de brigar por títulos. Ele poderia olhar perfeitamente para o Flamengo. Imagino que a questão financeira, não sei, o Atlético pode fazer um esforço, mas parte de um pressuposto que o Flamengo tem condições de oferecer ao Gustavo Scarpa um contrato melhor. Agora, se ele quer uma garantia maior de que ele vai jogar, uma relação com um técnico que ele já conhece. Que o Felipão, a apuração diz que o Felipão entrou em contato diretamente com o jogador, né? É isso, o Scarpa foi campeão brasileiro com o Luiz Felipe no Palmeiras, foi bem utilizado. O jogo do Felipão pede um jogador com as características do Scarpa, um cara de bola parada muito forte, com um passe muito apurado, um time que tem uma dupla de ataque tão eficaz como é Paulinho e Hulk. E as opções para essa função no elenco do Galo oscilaram demais na temporada, né? O Pedrinho não conseguiu jogar, o Igor Gomes, que não é como o Scarpa, mas é um meio ofensivo, também teve altos e baixos. O Pavon, que jogou aberto por um lado por um tempo, também caiu de rendimento. O Zarate teve muitos problemas familiares, né? Exato. Passou por muita questão particular também, né, Zupar? Que terminou o ano jogando pela direita, onde o Scarpa pode perfeitamente jogar para trazer para o lado e achar a perna esquerda. Então, existem motivos para ele fazer as duas escolhas. E os motivos que talvez coloquem hoje o Galo à frente fazem sentido. Acho que para o Scarpa jogar, se ele quer jogar, ele tem mais essa garantia no Galo hoje do que no Flamengo. No Flamengo ele vai ter que brigar por um espaço. E o André levantou ontem o ponto sobre por que o Palmeiras não entra nessa história. Aí eu fui tentar ouvir um pouco para entender um pouco. O olhar das pessoas do Palmeiras é assim: acabou o contrato do Scarpa e ele quis ir embora. E é perfeitamente natural. Aí passa um ano e meio, né? Um ano depois, vou ter que fazer um movimento para recomprar esse cara mais velho, para pagar um salário mais alto do que aquilo que eu tinha oferecido para ele renovar. Então, economicamente, o Palmeiras entende que não faz sentido esse movimento um ano depois. A briga está mais mesmo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então é isso aí, galera. Chegando agora às últimas informações do nosso Flamengo atualizadas, né? O nosso Mengão, né, forte e firme aí no mercado da bola. Vamos começar com um giro de notícias falando sobre a possível contratação do zagueiro Léo Ortiz do Bragantino, né? Tem informações atualizadas sobre ele aqui no site Globoesporte.com. Dirigente do Bragantino diz que falta acerto financeiro por Léo Ortiz no Flamengo, mas não está longe. Após acertar a contratação de De La Cruz, do River Plate, em reunião no último sábado, o Flamengo se movimenta para fechar o seu segundo reforço para 2024. O zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, é a prioridade no momento. Em contato com o GE, Marquinhos Chedi, presidente de honra da equipe do Bragantino Paulista, disse que o negócio deve acontecer, mas condicionou o acerto à oferta superior ao Flamengo.
Falta ainda o acerto financeiro, só ajustar, mas não está muito longe. O jogador já demonstrou que tem vontade. O Flamengo quer ele, então temos que valorizar. Mas não posso falar a diferença, disse o presidente. O Flamengo ofereceu cerca de 5 milhões de euros, cerca de 26,7 milhões de reais, mas o Bragantino não considerou satisfatório. Léo Ortiz tem interesse de defender o rubro-negro e já manifestou isso à diretoria da equipe que defende. O rubro-negro admite aumentar a proposta, mas não esticará demais a corda. Dentro do clube, a expectativa de acordo com a oferta próxima a 6,5 milhões de euros, cerca de 34,8 milhões de reais. Então essas são as últimas informações sobre Léo Ortiz. E sobre a negociação com Gustavo Scarpa, o Flamengo segue de olho monitorando a situação do jogador no clube inglês, né? Até o momento, só o Atlético Mineiro fez proposta oficial e deve concretizar essa contratação em breve. Gustavo Scarpa já tinha demonstrado interesse em voltar ao futebol brasileiro depois que não vive um bom momento no futebol europeu, ainda mais depois que o time inglês já decidiu que irá negociar o atleta. Então, como ele hoje joga na Grécia, é reserva e não está bem, ele vê com bons olhos a volta para o futebol brasileiro. Dessa forma, ele pode dar a volta por cima e jogar melhor do que vem jogando hoje, né? Gustavo Scarpa, depois que saiu do Palmeiras, ele saiu como sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, destaque do Palmeiras, e naquela ocasião o time paulista ainda ofereceu um contrato milionário para ele, só que como ele já tinha assinado um pré-contrato, decidiu cumprir com a palavra, né? E agora, depois de uma temporada no futebol europeu, ele poderá estar de volta ao nosso futebol brasileiro, né? Então o Flamengo monitora a situação de Scarpa, né? E se ele não fechar a sua ida para o Atlético Mineiro, o Flamengo pode sim fazer uma proposta oficial e tentar a contratação do mesmo, já que Everton Ribeiro vive esse impasse da renovação, se vai renovar ou não, e isso tem complicado a situação e o futuro do camisa 7 do Flamengo. Hoje nosso Mengão tem Arrascaeta e De La Cruz e Everton Ribeiro como sendo os 3 meias de armação. Se não renovar com Everton Ribeiro, o Flamengo tem que ir ao mercado em busca de um novo meia, já que os 2 uruguaios são nomes certos para as convocações de sua seleção. Portanto, o Flamengo ficaria sem nenhum meia de armação caso os 2 sejam convocados. E se Everton Ribeiro não renovar, o Flamengo tem que ir ao mercado da bola em busca de mais um meia aí para compor o elenco. Lembramos que o Flamengo vai disputar praticamente a maioria dos campeonatos. Campeonato esse muito importante, ainda mais se for levar em consideração que em 2023 o Flamengo não conseguiu vencer nada, absolutamente nada. Nem o Campeonato Carioca o Flamengo conseguiu vencer em 2023. Então 2024 entra muito pressionado e precisando ganhar, já que é ano de eleição. O investimento que será feito é de 160 milhões de reais. Vai comprar De La Cruz, vai comprar Léo Ortiz. Tem a situação de Gustavo Scarpa, né? Tem a situação de um zagueiro, de um lateral esquerdo que o Flamengo também monitora no mercado da bola. Pode ser que contrate também um lateral direito, enfim. São nomes aí que precisam ser contratados, né? São contratações pontuais que o Flamengo precisa fazer para 2024. Né? Já tem um elenco bom, um elenco bastante competitivo, mas que precisa ajustar algumas peças aí no seu elenco para continuar vencendo e conquistando títulos. Então, já que em 2023 não ganhou nada, temos que rever o que está errado, consertar o erro e entrar nos trilhos novamente para ser campeão. O Flamengo tem esse objetivo principal, tentar pelo menos conquistar alguns títulos em 2024. Claro, vai ter ano que o Flamengo não vai conquistar, por mais que tenha investido mais no futebol brasileiro, só que futebol é muito competitivo, é muito dinâmico. Às vezes, nem sempre o que investiu mais, nem sempre o que contratou mais vai ganhar títulos. Isso é
normal no futebol não só brasileiro, mas no futebol mundial. Então, a certeza que o Flamengo tem nesse momento é de que a evolução do time está acontecendo, a comissão técnica já conhece as dificuldades, já conhece o que pode melhorar nesse time, então agora é trabalhar para que em 2024 as coisas aconteçam diferentes. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para o Flamengo de 2024? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.